Olá, queridinhos e queridinhas! Eu sou Tamara Lopes, jornalista, fotógrafa, professora de fotografia e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a história da fotografia para vocês. Vamos só fazer um parênteses, tá bom, queridinhos e queridinhas? Porque a história da fotografia é extensa, então não tem como em 5, 10 minutos eu falar a história toda. Eu vou pincelar aqui algumas coisas que eu acho bem interessantes, bem legais para vocês aprenderem. Então vamos lá começar, né? Primeiro, antes de falar da bendita fotografia, eu amo, vamos falar primeiro sobre a necessidade humana de representação. O que você está querendo dizer com isso, minha querida professora do meu coração? Tô dizendo, meus amores, que desde os tempos das cavernas, a humanidade gosta de se ver representada. Lembra da pintura rupestre que tu viu lá nos livros de história? Pois é. No começo, a humanidade pintava para mostrar o que acontecia no cotidiano dela. Aí mostrava como é que era uma caça, mostrava, sei lá, o falecimento de alguém. E com o passar dos anos, a técnica foi se aprimorando e dessa forma as pinturas foram ficando cada vez mais realistas. Mas sabe como é que é, né? Quando tá bom, a gente sempre quer que melhore. Então, as pessoas começaram a ficar com a seguinte questão. Tá, beleza. Mas eu quero uma representação igualzinha ao meu rostinho lindo, maravilhoso. Eu sei que por mais que este pintor, esta pintora tenha um talento nato, eu quero uma imagem minha. Eu não quero a representação de alguém sobre o meu rosto. Eu quero me ver como se eu me olhasse no espelho. Então, no ano 5 a.C., começaram a utilizar um negocinho chamado câmara escura. Tamara Lopes de Souza do meu coração. Me diga o que é câmara escura. Eu digo, tenha calma. Câmara escura é um objeto, um equipamento, que como o nome já diz, é todo escuro e tem apenas um orifício, um pontinho de entrada de luz. O que acontece com esse equipamento? Tudo que está fora do equipamento, de frente para o buraquinho, ele é projetado, a imagem é projetada no fundo dessa câmara. E assim eu vejo nitidamente o que está fora da câmara. Tá, interessante. Achei muito interessante isso, mas e daí? E daí, meu amor? Que a imagem estava tal qual o meu olho via. E aí as pessoas, nossa, agora eu tenho uma forma de criar uma pintura super realista, porque é só eu contornar, né? Pegar o meu pincel, ver ali a pessoa, posicionar a pessoa ali, e eu vou passando por cima, contornando e fazendo a minha imagem, né? Beleza. Mas aí os anos foram passando e, como eu falei, a necessidade da representação real começou a ficar mais forte, mais exigente. E lá mais ou menos entre os anos de 1820 a 1840, alguns cientistas começaram a produzir os primeiros experimentos com uma câmera fotográfica. Vou botar entre aspas porque esse nome ainda não existia. Começou em 1826 com o Niepce, inventando a heliografia. Tamara, o que é heliografia? Hélio significa sol, grafia significa escrita. Então era uma escrita com a luz do sol. Ele fazia uma foto, demorava muito tempo para essa foto ser feita. Eu vou colocar a foto para entender, mas o nome não era foto, era heliografia. Então ele fazia esta foto, passava muito tempo com o sol, né? E aí ele obteve a primeira imagem, a primeira aspas, fotografia, que no caso o nome é heliografia, da história da humanidade. 9 anos depois, um cara chamado Daguerre inventou o daguerreótipo, nem um pouco egocêntrico, né, meu amor? Tipo eu, vou botar o nome do meu equipamento, tamareótipo. Enfim, aí o Daguerre criou o daguerreótipo, que foi a primeira câmera fotográfica, por assim dizer. E a tecnologia que ele utilizou era melhor, mais aprimorada e fez com que a imagem ficasse mais nítida ainda.
E agora vem a curiosidade, momento curiosidade. Você sabia que o nome fotografia foi utilizado pela primeira vez aqui no Brasil? Olha, olha, vejam só, aqui não tem só desgraça. Oh, aqui tem coisa boa. Que coisa chique, que coisa maravilhosa, não é mesmo? É mesmo, meu amor. Hércules Florence é o nome de um fotógrafo francês que morava aqui no Brasil na época. Fez os experimentos dele aqui, né? E obteve a imagem e criou este nome, fotografia. E o que este nome significa? Tu lembra do que eu acabei de falar? Heliografia, que é a escrita com a luz do sol. Pois bem, foto significa luz. Então ele já colocou de uma maneira mais geral, não precisa unicamente da luz do sol. Mas a gente sabe que até hoje a foto que tem a melhor qualidade é a foto que tem a luz do sol como luz principal. Então ele inventou o nome fotografia. De novo, recapitulando. Foto significa luz, grafia significa escrita, então é uma escrita com a luz. Então, meus amores, nunca mais na vida de vocês vão querer tirar uma foto à noite e que a foto fique perfeita no seu celular. Não vai ficar, meus amores, porque não tem luz adequada. Quanto mais eu tenho uma luz adequada, melhor a minha fotografia vai ficar. Ok? Ok. Então, voltando. Então foram essas as pessoas, né? O Niepce, o Daguerre, o Talbot também, super amigo meu, vive aqui na Jurema, brincadeira. Enfim, todo mundo lá na década de 1820 a 1840 se juntaram, não se juntaram, né? Eles estavam pensando em conjunto numa mesma situação. Assim como acontece hoje em dia, né? Você pensa que a sua ideia é única, original, só que outra pessoa lá no Paquistão está pensando a mesma coisa que você. É comum de acontecer isso. Enfim. E agora eu vou falar aqui para vocês um pouquinho, né? Algumas referências de fotógrafos que eu acho importantes que sejam lembrados e que sejam falados e que sejam vistos. Primeiro, Tamara Lopes Fotografia. Brincadeira, mas se quiser, curte o meu canal. Aquela, né? Mas vamos lá. Primeiro, um maravilhoso que se chama Gordon Parks. Quem é Gordon Parks? Foi um cara dos Estados Unidos, um fotógrafo negro, que fotografou no período mais duro, né, de apartheid social lá nos Estados Unidos. O que isso significa? Existiam locais que só brancos entravam, existiam locais que só negros entravam, existiam bebedouros só para brancos, bebedouros só para negros, e ele registrou esse absurdo nesse contexto, correndo o risco de ser preso, correndo o risco de ser assassinado, né? Então, eu como fotojornalista, eu admiro muito o trabalho dele, primeiro pelo engajamento social que tem aí, segundo pela coragem e terceiro pela estética, porque fotografia você tem que ter 3 coisinhas que eu sempre digo nas minhas aulas. Você tem que ter muito conhecimento cultural, tem muita bagagem histórica, e eu digo não só de, para eu fazer uma boa foto eu preciso conhecer todos os fotógrafos da história da humanidade. Não, você precisa se conhecer, conhecer seu mundo e trabalhar com o que você conhece. Então, eu sei muito, sei lá, de química. Talvez isso te ajude a fazer uma fotografia analógica, a trabalhar com revelação de filme. Ou as tuas experiências no curso de química vão te ajudar a construir imagens sobre a tua vida. Cada experiência que você tem na vida, ela vai refletir um pouco na tua fotografia. Então, você tem que ter um contexto histórico, cultural, social. Você tem que ter imaginação para não fazer o mais do mesmo, para criar coisas criativas, para, enfim, inventividade, inventar coisas, né? E você tem que ter também técnica, porque sem a técnica você não vai conseguir saber dominar a luz, né? Como eu falei no exemplo anterior, se eu estou à noite, às vezes eu não vou tirar uma foto de qualidade, mas se eu tiver a técnica, eu vou conseguir tirar minha foto sim, né? Então, você precisa da técnica, mas antes você precisa de todos esses valores culturais, sociais, para você ser um bom fotógrafo, para você ser uma boa pessoa, no fim das contas. Então, tem o Gordon Parks,
E eu vou citar também uma mulher da história da fotografia, que se chama Dorothea Lange, e ela fotografou também num período histórico bastante pesado, que foi a crise de 29, onde as pessoas estavam passando por uma situação de vulnerabilidade social muito grande, miséria, fome, e ela trabalhou no Farm Security Administration, que era um lugar de assistência social, né, para todas essas pessoas nesse período lá nos Estados Unidos. Então ela trabalhou ajudando as pessoas e trabalhou também fazendo o registro fotográfico. Então, e numa época em que tinham poucas mulheres trabalhando com isso, né? Onde a fotografia é algo muito técnico e inclusive até hoje nós, mulheres, sofremos preconceito na fotografia por conta dessa questão, né? De ser pensado que é algo muito técnico, de que é algo muito pesado, porque, enfim, equipamento é pesado e a mulher não consegue sim, meu amor, olha aqui, yes, we can. É isso. Então, pessoal, eu fiz um breve panorama para vocês, certo? Brevíssimo panorama do que foi a história da fotografia, do que é a fotografia. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Curte, meu amor, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E até mais!